Saudação de paz para você, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti, hoje com mais um tema relevante da fé cristã com bom senso. Hoje eu vou falar algumas experiências horríveis que eu passei ou vi acontecendo dentro do sistema religioso. E eu acredito que muita gente vai se identificar por ter passado por situações parecidas ou por ainda estarem passando, porque este canal alcança também muita gente que, embora já esteja abrindo seus olhos, ainda por algum motivo frequentam as mais diversas denominações presentes neste país, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre o que é importante. Antes de entrar propriamente no tema do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. É muito importante que você deixe a sua curtida para que o algoritmo do canal entenda que este vídeo está sendo bem assistido, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês pelo menos 8 ou 9 experiências que aconteceram comigo, mas que ainda acontecem dentro dos mais variados tempos religiosos que temos, tá? As coisas que eu vou falar têm a ver com regras inventadas, tem a ver com bizarrices proféticas, tem a ver com autoritarismo pastoral e tem a ver também com politicagem eclesiástica, tá? Tudo coisa que ainda acontece, talvez experiências um pouco diferentes, mas que está a todo vapor aí dentro do sistema, tá? É o que move essa coisa toda. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito de regras inventadas, tá? Eu presenciei uma cena em uma igreja pentecostal que frequentei, tá? Um culto de ensino, aliás, mais de um culto de ensino onde esse assunto era falado. Esse pastor, líder dessa denominação, uma denominação regional, tá? Ela não tem no Brasil todo, mas é uma denominação regional. E havia uma regra, tá? Onde mulheres naqueles dias, naquela visita mensal que toda mulher tem, elas eram desencorajadas a participar da ceia, porque, segundo a visão desse líder religioso, quando uma mulher estava naqueles dias, ela estava impura diante de Deus. Vê se pode. E nos dias de ceia, muitas mulheres ou faltavam do culto, tá? Ou na hora da reunião, quando os diáconos passavam com os elementos, com o pão e com o cálice, elas ficavam sentadas, não participavam e todos os demais já entendiam que era por esse motivo. Bizarro, tá? Bizarro, constrangedor, tá? Mas regras inventadas. Eu vivi uma situação dessa. Eu presenciei uma situação dessa. Você quer ver outra situação que eu presenciei? E essa já foi comigo, tá? Essa situação que eu vou falar agora, eu vivi, tá? Eu fui a pessoa, tá, que foi constrangida. O que aconteceu? Eu fui até o pastor dessa denominação pentecostal. Essa sim já não é regional, essa tem no Brasil inteiro e no mundo, tá? E eu estava com vontade de deixar a barba crescer, tá? Sempre achei legal e eu queria, quando estava lá nessa denominação, deixar a minha barba crescer. Acontece que eu deixei, tá? E ainda estava bem ralinha, começando, e eu recebi uma repreensão do pastor. Ele falou para mim assim, olha, nessa instituição nós não temos o costume do uso de barbas. Aí eu falei assim, bigode pode? Ele falou, bigode já pode. Então entenda uma coisa, olha só, regra inventada, tá? Se você já viveu uma situação, tá, absurda de um líder religioso, tá, passar para o povo da sua denominação uma dessas regras malucas, deixa o seu comentário aí. Nessa denominação, tá, ainda é assim na maioria dos campos, tá? Porque essa instituição trabalha com campos regionais, então cada campo tem um pastor presidente, tá? E esses pastores presidentes, alguns são até mais
fechados do que outros, tá? Mas mesmo aqueles que tinham a mente mais aberta proibiam o uso de barba, mas o bigode podia, tá? Então, o que isso mostra para o pessoal que está abrindo os olhos? Mostra que não tem nada de evangelho, mostra que é uma invencionice que apenas tem o objetivo de manipular as pessoas a seguirem suas cartilhas para supostamente se sentirem inseridas naquele grupo. Nada a ver com aquilo que Jesus ensinou, tá? Outra coisa que eu presenciei, que eu vivi, que eu observei de perto no sistema religioso, bizarrices proféticas, essas serão de doer, tá? Uma das piores que eu vi, tá? Eu estava neste culto, eu estava nessa reunião, quando o suposto pregador profeta, aqueles que saem entregando revelações de cidade em cidade, tá? E ele era renomado, meu irmão, tá? Ele era de renome naquela época. E na nossa denominação ali, onde que a gente se reunia, tinha um irmão deficiente visual. Esse irmão já não enxergava devido a um glaucoma há mais de 20 anos, tá? De fato, uma situação muito triste. E esse profeta, esse pregador, chegou e começou a pregar e entregar suas profecias. Acontece que algumas pessoas que estavam naquele culto falaram para esse pregador a respeito desse irmão. E o que acontece? Na hora que ele descobriu que tinha um deficiente visual no culto, ele pediu para que levassem esse irmão lá na frente. A hora que levaram esse irmão lá na frente, ele colocou a mão na cabeça e falou para ele, dentro de 9 meses, como a geração de um filho, Deus vai gerar a sua visão novamente. E meu irmão, os dias que se passaram, esse irmãozinho ficou tão ansioso. Ele ficava falando para as pessoas, eu estou marcando, hein? Eu marquei a data que vai acontecer o meu milagre. Ele falava para as pessoas. Irmão, passou 9 meses. Passou 9 anos. E esse irmão, até hoje, ainda não enxerga. Maldade. Bizarrices proféticas, tá? Outra coisa incrível que eu vi acontecendo, eu estava nessa reunião, tá? O pastor dessa denominação, ele disse que Deus curaria através de suas orações. Levaram um senhor cadeirante nessa reunião e ao final do culto, esse pastor pediu para que levassem o cadeirante até lá na frente. Irmão, as cenas que se seguiram parecia um filme de terror misturado com comédia. Porque, de um lado, o desespero que chegava a ser engraçado do líder, tá? E do outro lado, uma cena triste de se ver, uma pessoa querendo de fato andar. Esse pastor pediu para alguns obreiros colocarem o irmão de pé e depois pediu para que soltassem o irmão. A hora que soltaram, o irmão caiu. Foi um fiasco. Aí ele falou o quê? Que faltava mais fé para aquele irmão. Bizarrices. Isso acontece demais dentro dos movimentos pentecostais e neopentecostais. Existem líderes sérios, existem, a gente nunca generalizou aqui, tá? Mas ainda no Brasil todo acontece todo dia uma série de bizarrice envolvendo supostos dons, revelações, profecias. O tal do Deus mandou eu fazer isso ou fazer aquilo, tá? E por falar em Deus mandou, uma outra cena, tá, que eu presenciei foi uma líder, tá? Uma pastora, tá? Porque em uma das denominações que eu frequentei, a líder principal era uma pastora. E ela falou que Deus tinha mandado comprar cadeiras de luxo para colocar no púlpito. Acontece que ninguém sabia que ela ia fazer essa compra
quando pensa que nossas cadeiras já estavam lá. E para justificar a compra das cadeiras de luxo, ela disse que Deus é quem tinha mandado. Bizarrices proféticas, o tal do Deus mandou, tá? Deus revelou. Isso, irmão, tem sido nocivo para muitas pessoas, tá? Mas vamos lá. Outra situação horrível que eu enfrentei, ouvi no sistema religioso, é o tal do autoritarismo pastoral. Quando eu frequentava o grupo de jovens, tá? O conjunto de jovens, quando ia ter congresso nessa denominação, os jovens eram obrigados a vender o CD ou o DVD do pregador que viria, tá? Então, o que os pregadores naquela época, ainda hoje alguns fazem isso, estipulava a venda de uma quantidade de CDs. E estipularam, esse pregador estipulou uma quantidade de CDs, e o que o pastor, o líder dessa denominação fez? Olha, jovens, para a gente conseguir pagar o pregador que vai vir aqui, o cantor que vai vir aqui, vocês têm que vender os CDs deles, tá? E todo jovem vai ter que vender esses CDs, esses DVDs. Se não venderem, não poderão fazer parte deste grupo de jovens, não serão bem-vindos neste grupo de jovens. Eu estava lá, eu vi isso acontecer. E um dos irmãozinhos não tinha habilidade com venda, ele se posicionou. Ele disse, olha, pastor, eu não pego porque minha profissão é outra, eu sou acanhado, eu não sei vender. E aí, meu irmão, o pastor falou, então você não é digno de estar nessa mocidade. Na cara do jovem. Este jovem estava ali há poucos dias, começando a frequentar, tá? Inclusive ele é meu amigo, até hoje ele está firme na graça, ele se desvinculou das denominações e hoje pensa conforme o evangelho, tá? Mas imagina um baque, né, de um jovem começando a ouvir uma barbaridade dessa. Autoritarismo pastoral, você tem que fazer, tá? Outra situação que eu presenciei na questão do autoritarismo pastoral, isso acontece hoje em muitas, tá? Congregações dessa grande denominação brasileira, tá? Quando a gente estava, eu já era obreiro, né? E havia uma ordem que era a seguinte: qualquer obreiro que estiver abrindo culto, abrindo a reunião, tá? E quando verem chegar o pastor presidente, para tudo. Coloca a igreja de pé e recebam o homem de Deus. Irmão, era bizarro. Isso aconteceu comigo uma vez, eu tive que pôr a igreja de pé quando o pastor presidente chegou. Mas tinha irmão, quando estava abrindo o culto, ficava desesperado. A hora que o pastor presidente chegava, ele interrompia o hino da harpa. Então, para receber o homem como se ele fosse uma entidade celestial chegando no lugar. É o tal do dai honra que tem honra, mas na verdade é pura bajulação, tá? E até hoje eu sei que muitas congregações fazem isso, tá? Quando o presidente, o pastor da sede vem e alguém já começou o culto, começou a reunião, a hora que o homem chega, o pessoal para tudo, põe o povo de pé e praticamente beija os pés do pastor presidente. Horroroso, autoritarismo pastoral, faz mal para as pessoas. Nós somos chamados na graça de Jesus para sermos irmãos, para sermos iguais, tá? Fomos chamados na graça para sermos nivelados do mesmo tamanho. Ninguém é maior do que ninguém. E o dai honra, quem tem honra, nunca significou bajulação. Tá? Mas acontece muito isso. Infelizmente acontece. E por último aqui que eu quero compartilhar com você é a respeito da politicagem eclesiástica. Numa grande denominação, a gente foi para um evento nacional, tá? Eram as eleições para colocarem um novo presidente na convenção, tá? E os dois principais candidatos, tá? Estavam presentes. Não foi na nossa região, né? Foi em Brasília esse evento.
Um pessoal do Brasil inteiro foi para lá. Um centro de eventos muito grande lá em Brasília. Eu estive lá. E quando nós chegamos, irmão, o que eu presenciei, o que eu vi? Tinha gente com faixa na cabeça. A hora que um candidato falava, o pessoal que apoiava o outro ficava gritando, fazendo baderna, vaiando, tá? Isso porque eram dois pastores, tá? Aí na hora que era o outro que falava, tá? Então o grupo de cá, que apoiava um determinado líder, quem fazia a bizarrice toda, tá? A fim de atrapalhar o discurso do outro. Irmão, eu lembrei, nesse evento, eu lembrei de jogo de futebol, eu me lembrei de lutas de boxe, eu me lembrei de comícios políticos. A única coisa que eu não consegui me recordar dentro deste evento é a causa do evangelho. Aquilo já foi me cansando ao extremo. Eu ainda estava lá, mas aos poucos tudo ia colaborando para a minha saída. E hoje ainda temos, em muitos lugares, acontecendo coisas semelhantes. Autoritarismo pastoral, politicagem no púlpito, bizarrices com dons, com profecias, tá? Isso ainda acontece demais. E tomara que mais e mais pessoas digam, basta, tô saindo disso aqui. Tô rompendo com esse sistema. Eu tô indo ser livre, tá? E esse é o meu desejo. E é por isso que eu criei este canal. Para ver mais e mais pessoas tomando a sua decisão e saindo das algemas, das prisões religiosas, principalmente no mundo gospel, tá? Obrigado por você ter ficado até aqui, tá? Eu também quero falar com você a respeito dos produtos que a gente oferece no canal para sermos apoiados, né? O canal não gera recursos ainda, tá? E a gente precisa dos recursos. Eu estou gravando aqui de um celular. Se você puder, tá? Nos ajude adquirindo um desses produtos. Eu tenho o curso de desintoxicação religiosa, tá? Que consiste em apostilas e suporte através do WhatsApp, além de uma playlist com palestras e pregações que vão revolucionar a sua mentalidade, tá? Eu passo para o pessoal neste curso o mesmo material que mudou a minha forma de pensar. Nós temos o curso de desintoxicação religiosa e nós temos também o meu novo e-book, tá? 11 motivações secretas dentro do movimento evangélico. Se você quiser nos apoiar, adquira qualquer um desses cursos, desses materiais. Eu vou deixar o link na descrição, tá certo? Um grande abraço.